paz e graça. Sábado, hoje, dia 6 de fevereiro, 19h46. Falar sobre um tema que a gente às vezes adversas em nossa vida, né, no nosso dia a dia. E até mesmo nós, às vezes, somos intolerantes em algumas ocasiões. Então o tema de hoje é a intolerância e o desejo de dominar os outros por seus gostos e opiniões, ou seja, pelo meu gosto ou por minha opinião. Vou baixar um pouquinho do volume dele. Tá bom? Tá bom. Vamos lá? Ficou melhor agora, ficou quase tudo. Então é falar sobre a intolerância, né? A intolerância é o desejo das pessoas de dominar as outras pessoas por seus próprios gostos e opiniões, né? Então nós temos conosco, né, nossos pensamentos, a nossa criação, o nosso meio, a nossa vivência, a nossa experiência. E Paulo, vou fazer menção de Paulo, que era Saulo de Tarso. Paulo, que depois, quando conhece Cristo, né, no caminho para Damasco, se regenera e transforma-se numa nova criatura. Paulo, então, agora começa a formar comunidades e pessoas que compreendem o Evangelho segundo Cristo. E ele escreve 13 cartas do Novo Testamento, ele escreve 13 cartas para algumas comunidades. Sendo essas das 13, 9 são cartas chamadas eclesiásticas. 3 são cartas pastorais, a primeira, a segunda a Timóteo e carta a Tito. E uma pessoal que é a carta a Filemon. Nós vamos falar de dois personagens que têm um encontro, que é Pedro. Pedro, o apóstolo que andava com Jesus. Paulo encontra-se com Cristo, que já é o Cristo ressurreto. E Pedro anda com Jesus, o homem, Deus, físico e espírito do seu lado. E não consegue entender muitas vezes o que Jesus ensinava, porque ele tinha um coração muito duro e tinha os seus próprios argumentos, né? Um homem teimoso, segundo o seu caráter, sua formação, e ele tem a sua personalidade de querer colocar sobre os outros aquilo que era o gosto dele. Ele tinha uma tradição mosaica, ele era um legalista, e Jesus sempre teve um encontro com os fariseus, que eram os doutores da lei, falando que estes que eram os legalistas, que empurravam muita gente para o inferno, porque eram intolerantes. A lei colocava certas intolerâncias sobre as outras pessoas que não estavam no grupo dos religiosos. E Pedro não entendia isso. Pedro, depois, quando Jesus ressurge dos mortos e Pedro continua com seu trabalho, né? No seu entendimento, levando a mensagem, ele sempre tinha consigo a vontade que as outras pessoas que viessem estar com ele fizessem a circuncisão do prepúcio. Ou seja, tinha que ter a marca na carne. As crianças até o 8º dia faziam a circuncisão para não ser tanto dolorido. Era uma tradição mosaica. E Pedro trazia consigo essa tradição que todo aquele que entendesse ele na palavra tinha que também ser circuncidado, embora que fosse homem velho, que não fosse judeu, mas tinha que ser circuncidado, mas agora tu é dos nossos. Porque ele não tolerava quem viesse estar com ele e se sentasse junto com ele se não fosse circuncidado, segundo a lei mosaica. Então era uma pessoa intolerante. E eu vou ler uma passagem aqui que tem um encontro com
Paulo, encontra-se com ele na Galácia, depois de 14 anos passado do momento. Paulo vai a Jerusalém de novo, com Barnabé, com Lucas e com mais alguns discípulos. E vai e se encontra com Pedro nessa ocasião. E aí Paulo chama a atenção de Pedro. Vamos ver essa passagem e vamos ver onde é que você se encontra no meio. Se você é o que está sendo cobrado ou você está sendo intolerante. Subiu também a Jerusalém com Barnabé, levando ele Tito. O capítulo 2 da carta aos Gálatas, capítulo 2, a partir do primeiro verso, mas vamos ler aonde já tem Paulo chamando a atenção de Pedro. Depois de passado 14 anos, Paulo sobe a Jerusalém. Ou seja, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, a partir do primeiro versículo. Subi por uma revelação, lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, não andado à toa. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito era grego, ele não obrigou a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido secretamente e entravam a espiar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus, mas para nos porem em servidão, ou seja, tem que fazer a vontade deles. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, a quais tem sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, mas nada me comunicavam. Não passava nada. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado como a Pedro ou da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos adestras em comunhão comigo e Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles aos circuncisos, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhes resisti na cara, porque ele era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado à parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou-se levar para a dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Ou seja, Pedro intolerante, ele estava no meio dos gentios que não eram judeus, e para estar com ele tinha que ser circuncidado. Paulo aceitava tanto um como o outro, não fazia acepção, desde que o coração dele recebesse a marca, mas não a carne, mas o espírito. Isso era transformado de uma maneira de comportamento. Quando Paulo vê que Pedro se afasta do grupo que ele estava antes, que eram os chamados incircuncisos, pelo olhar dele, porque era grego, que não era judeu, então era circunciso, que não estava dentro da lei mosaica, ele se afasta, dissimulando até Barnabé, que também se afastava daquele grupo porque não era igual a eles. Então o que hoje nós temos na sociedade? Nós temos as pessoas que vivem pela aparência. Se está dessa forma, é meu irmão. Se não está dessa forma, não é meu irmão. Se ele não come o que eu como, se não bebe o que eu bebo, se não anda onde eu vou, se não escuta o que eu escuto, se não faz o que eu faço, ele não é meu irmão, ele não tem comunhão comigo. E Pedro era um desse aí. O Pedro tinha essa característica de intolerância. Ele não tolerava quem não fosse parecido com ele ou tivesse as tradições dele da lei mosaica. Mesmo que Cristo já tinha abolido essa parte, que de morte de cruz rasgou-se o véu de cima a baixo, dando livre acesso por Cristo para chegar a Deus. Pedro ainda não havia entendido isso. Paulo já tinha entendido isso.
que Paulo encontra-se com Cristo no caminho para Damasco, depois com Cristo Jesus ressurreto. Pedro andava do lado dele junto, mas não entendeu. Tanto é que ele trazia com ele essa mania de fazer acepção de pessoas. Se não está cortado o prepúcio, se não anda da forma como eu ando, se não come aquilo que eu como, se não ouve aquilo que eu ouço, se não faz aquilo que eu faço, eu não aceito. É intolerância. Porque tem que vestir o mesmo a veste que eu visto, tem que andar conforme eu ando, tem que escutar o que eu escuto, tem que beber o que eu bebo, tem que comer o que eu como. Tem que fazer tudo aquilo que eu quero. Daí eu sou um ditador. O Evangelho veio para libertar, não para escravizar. O Evangelho veio para quebrar o jugo da lei e a canga do pecado. E aí algumas pessoas ainda nos dias de hoje colocam cangas nas pessoas para ter o autodomínio e o autocontrole das pessoas, para que elas submetam-se à sua vontade, não à vontade do Evangelho. O Evangelho veio para libertar, por intermediação do Espírito Santo. No entanto, algumas pessoas o têm para levar a vantagens e escravizar grupo de pessoas para fazer a mesma vontade deles, não a vontade de Cristo, Jesus, o Filho do enviado, o Messias, o Yeshua, o Emmanuel. E só para complementar, para que vocês entendam, eu vou ler uma outra passagem que está aqui, que é Paulo também que escreve aos Romanos. Só para abrir um parênteses aqui, Pedro escreve duas cartas, né? A primeira e a segunda Pedro, no ano aproximadamente 60 e 65 da nossa era. A primeira fala sobre a perseguição que as outras pessoas tinham sobre o grupo chamado cristão. E também, na segunda, ele fala sobre os falsos mestres e os falsos pastores, para que houvesse uma advertência e um cuidado sobre essas pessoas que estavam infiltradas no meio da sociedade. Agora, falando sobre a intolerância, nós temos Romanos 14, que fala sobre o entendimento de Paulo, no meio dos grupos dos romanos, que isso era em toda a sociedade. E Paulo vem testificando desse anúncio para que todo mundo, em todos os lugares, entendesse que o Evangelho não era cabresto, não era canga, mas sim liberdade, era para deixar as pessoas livres do autocontrole humano, mas que tivesse uma decência, uma ordem dentro do conceito da sociedade, nos grupos das suas reuniões, tudo com moderação. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não com brigas ou contendas ou sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e o outro, que é fraco, só come legumes. Aquele que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus recebeu ele também. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e noite e dia, mas outro julgais iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro com o seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos e morremos para o Senhor, e para o Senhor também morremos. De sorte que vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas teu irmão? Por que tu é tão intolerante? Ou tu também, por que desprezas esse teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará que eu sou Deus. Então aqui Paulo está fazendo uma referência de um grupo de pessoas que até julgavam os outros até pelo que comiam. Um comia legume, daí o outro falava mal dele. O outro comia carne gorda. Pô, mas tu só come carne gorda. Aí o outro não comia carne gorda nem legume, mas comia pão. Pô, mas tu come só pão, não come carne, não come legume, etc. Então as pessoas estavam sempre intolerantes com um comportamento das outras pessoas só porque não se comportavam iguais a ela. Então o cabresto, a manipulação, o jugo, a canga
sempre foi colocada sobre as pessoas na história da humanidade. E aqui dentro do cano sagrado, a Bíblia, ela traz referências de dois personagens, tipicamente que conhecem Jesus e Cristo pelo Espírito, em momentos diferentes. Mas depois eles se encontram juntos e um olha para o outro e diz assim, olha, eu estou com os gentios. E Pedro, eu estou só com os circuncisos, aqueles que são judeus, se não é judeu e se vir para cá, ele tem que cortar a pele do prepúcio, porque eu não vou aceitar estar junto comigo, não vai andar do meu lado. E não vou sentar na mesa com eles. No entanto, quando ele sentou na mesa com aqueles que eram gentios, quando viu os outros chegando que eram da circuncisão, ele quis se afastar para dizer, opa, eu não ando com esses, eu faço acepção, eu não fico junto com esses. É como se fosse o salmista falando, não se assenta à roda dos escarnecedores. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assentar-se à roda dos escarnecedores é aqueles que falam, que não amam, que falam de ódio, que falam de maldade, que falam de morte, e nada que sai da boca deles é produtivo e satisfaz nem a ele mesmo, mas somente a sua carne, as suas vaidades, as suas paixões e as coisas que estragam as famílias. Então esses são os escarnecedores, aqueles que não acreditam num espírito maior, que não acreditam num espírito elevado, que não praticam a justiça, que não têm amor e não respeitam as outras pessoas. Esses são os escarnecedores. Agora, aquele que se diz nascido de novo, que se diz que é cristão, ele tem que ser tolerante. Ele não pode querer ter o autodomínio sobre outras pessoas. É diferente de ser líder. É diferente de ser uma liderança. É diferente, porque a própria liderança, ele é tolerante. O líder é tolerante. Ele sabe ouvir. Ele sabe filtrar. Ele sabe aconselhar. Ele sabe dar referência para as outras pessoas. Então Pedro era uma pessoa intolerante. E Paulo chamou a atenção dele. E essas referências que nós temos na sociedade, nos dias de hoje, nós convivemos com isso. Porque algumas pessoas acham que estão dentro de um grupo, acham que são melhores do que o outro. Porque estando daquele grupo, eles dizem que são melhores do que o outro grupo que existe também. E se autodenominam os donos da razão e da verdade. Sendo que as outras pessoas também têm as suas verdades e suas razões. E a intolerância faz com que cria-se o ódio e o rancor nesses grupos para se colocar contra o outro grupo. Assim nós vimos alguns momentos dentro do país, algumas pessoas fomentando o ódio entre grupos de pessoas. Era o branco contra o preto contra o branco, o rico contra o pobre contra o rico, né? O homossexual contra o hétero contra o homossexual. Todas essas intolerâncias foram ventiladas por pessoas que ainda estão no domínio de uma certa poder dentro da sociedade como ente político, né, para fomentar a discórdia entre as pessoas. E a fomentação da discórdia das pessoas, elas ficam só de fora assistindo, nos bastidores, as pessoas brigando, né, se desafiando, sendo intolerante uma com as outras, alimentando e propagando o mal. Quando nós entendemos que a nossa vida ela é tão pequena, tão curta aqui, e a gente veio para servir, quando nós viemos para servir, algum grupo está sendo servido. Se nós estamos servindo, alguém está sendo servido pelo nosso trabalho, pelas nossas ideias, mas a gente tem que saber tolerar e respeitar a opinião ao contrário. Tem que respeitar se aquela pessoa gosta de comer aquilo, ou não gosta de comer aquilo, ou não gosta de tomar isso, ou tomar outra coisa. Você tem que ser tolerante, tem que respeitar. Fora disso, seria uma receita médica, uma prescrição médica para dar uma orientação para a pessoa para comer certos tipos de alimento ou tomar certos tipos de líquido ou em certos horários por causa da saúde da pessoa, não para colocar uma imposição do contrário da vontade daquela pessoa. É como opinião de música, opinião de roupa, de lugares e de ambientes. As pessoas gostam, isso não é generalizado, né? São algumas pessoas que se caracterizam por isso, achando que a sua vontade deve prevalecer sobre a vontade do outro. E quando a sua vontade acha que ela é a sua vontade, deve colocar sobre a vida do outro, nós chamamos de intolerância, porque não aceita
a opinião da outra pessoa sobre o gosto da vida dela. Não, tu tem que fazer o que eu faço, tem que comer o que eu como, tem que vestir o que eu visto, porque senão não é aceito na sociedade. Muitas pessoas hoje na alta sociedade, na mídia, que vende as suas publicações, as suas modas, os seus gostos, colocam e as pessoas seguem como marionetes. Pô, aí se tornam idolatrando certas pessoas na sociedade porque ela anda assim, se veste assim, ela usa tal tipo de roupa, ela escuta tal tipo de música, ela sabe? E começa a idolatrar aquela pessoa e não tolera as outras pessoas que não são igual a ela, que não seguem, não tem aquela tendência. E vira um modismo. Agora, quem ganha com isso? Alguém deve ganhar alguma coisa com isso. Agora, alguém está perdendo com isso. A paz. Quando as pessoas não se ajeitam, ou se não se aceitam como são, a gente deve procurar sempre evoluir na maneira espiritual. É o que eu sempre tenho dito. Em todas as questões da nossa vida, nosso dia a dia, nós aprendemos com aquilo que acontece de ruim e com as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia, porque ninguém tem 24 horas de coisas boas. Também tem as coisas ruins que acontecem, mas isso faz parte do ciclo da nossa existência. Agora, estar junto com grupos de pessoas que não pensam igual a você, que não comem o mesmo tipo de comida que você come, que não gosta de ouvir o mesmo tipo de música que você escuta, você faz acepção, você faz separação, você pode não ter certas afinidades com certas pessoas, que isso são afinidades. Eu tenho mais afinidade com aquela pessoa porque nós concordamos em diversos temas e gostamos do mesmo tipo de carne. Eu gosto de carne mais passada, outro gosta de menos passada. Eu gosto de carne mais magra, outro gosta de carne mais gorda. A outro gosta de comida mais quente, eu gosto de comida mais fria. Eu gosto de ir em tal lugar, eu gosto de ir em outro lugar. E isso são opiniões e sugestões. E vamos nos intrigar por causa disto? Vamos ficar de beiço? Vamos querer colocar que a pessoa tem que andar conosco cabresteada e fazer tudo aquilo que a gente gosta, porque daí se não fizer assim está ruim para nós? Então nós somos indivíduos e cada indivíduo tem o seu pensamento, a sua opinião. Agora, no formar a opinião, nós podemos ter várias pessoas pensando no mesmo sentido. Isso não quer dizer que nós sejamos totalmente iguais. No pensar algumas coisas parecidas, numa dinâmica de trabalho, de organização como sociedade, como família, nós podemos crescer juntos, respeitando e tolerando o pensamento ao contrário e a opinião contrária, convergindo sempre para o bem. Quem ganha com isto? Toda a sociedade. Paulo entende dessa forma. Por isso que quando ele escreve a comunidade de Galácia, ele faz sempre um aconselhamento chamando a atenção de que a lei, o tempo da lei serviu como como uma pessoa que era cuidadora de uma criança para conduzir ela até chegar a Cristo. Quando chegou até Cristo, agora deixa a criança comigo. Cristo disse, agora deixa comigo que eu tomo conta dela. Essa criança. E agora essa criança vai crescer e vai transformar-se num adulto regenerado, novo, coração limpo, transformado, cheio de amor e de justiça e paz. A sociedade que a gente quer, ela constrói-se aos poucos, de acordo com o comportamento de cada um que representa os lugares onde nós estamos. Isso faz parte da nossa evolução. Isso faz parte do nosso crescimento e do nosso entendimento. Quando nós colocamos isso na nossa vivência em todos os campos da nossa sociedade, em todos os lugares que nós ocupamos ou que nós estamos vivendo, nós vamos melhorar em todos os aspectos. Porque o cuidar não é o cuidar não de vigiar, não o cuidar de especular, não o cuidar para apontar, não o cuidar para julgar, mas o cuidar de zelo. O zelo é a proteção, é o amor com proteção. Isso é diferente. É o amor da mãe, do pai para com o seu filho. Amor de zelo, amor de proteção. O cuidado. Não o cuidar para vigiar, para especular ou para fazer fuxico e fofoca. Esse é diferente. Você tem que saber o paralelo, a diferença de uma da outra. E a intolerância. Nós somos intolerantes? Você é uma pessoa intolerante ou você é vítima da intolerância de alguém? Nós entendemos assim, que nós devemos respeitar a opinião contrária, viver com equilíbrio, com sensatez e ser mais tolerante. Não achar que aquilo que nós fizemos é totalmente certo, pode ser certo para você, mas para outros não são. Para outros não entende da mesma forma. E daí a gente tem que respeitar
aqueles que não concordam com a nossa opinião. Isso é tolerância. Porque quando nós alimentamos a intolerância, isso transforma-se em ódio, em desavença, em discordância. A discordar-se, eu discordo de muitas coisas, mas tolero. Agora chega um ponto que pode explodir também, porque certas coisas a gente não tolera porque é uma questão do círculo vicioso que está instalado na sociedade, que é diferente, que é um comportamento de algumas pessoas que compromete todo o desenvolvimento da sociedade, principalmente na questão da saúde, da segurança, do setor da economia, da agricultura, enfim, em todos os campos que compromete a organização da nossa sociedade. Daí é diferente. Daí a gente não tolera certas questões que chamamos de corrupção, falsidade, mentiras, conluios, que compromete a maior parte da nossa comunidade. É diferente. Daí a gente não tolera. Agora, o indivíduo, na sua vida particular, do sentar-se, ouvir e tratar às outras com respeito, é tolerar. Entender a outra pessoa, da sua opinião e dos seus gostos. Baseado nisso, o que nós temos que ter? Alimentar mais o amor, deixar a criança de cada um que nós temos dentro de nós fluir, para que nossa vida se torne mais alegre, porque uma criança ela entende perfeitamente o que é tolerância, o que é tolerância, o que é aceitação. Que Deus abençoe ricamente a vocês, a nós, nesse final de semana, e assim nós possamos viver em paz, em harmonia, tolerando uns aos outros. Amém? Muito bem. Deixa eu dar um tchau aqui. Promissar aqui que eu tenho que acenar. Estou encerrando aqui. Para você citar os nomes das pessoas que nos acompanham. Muito bem. Tem bastante aqui. A Mara Ferreira, amiga Mara, Idelfontes, irmã Idelfontes, a Ivete, amiga Ivete, a Rose Menger, aí João Batista Fraga. A todos vocês, nosso abraço, Dona Inês Marquesan também, Ivone Silva, José Polenta, irmão José Polenta, Gelci Machado, Karine Inácio, Marinês da Silva, Carla Fraga, Hildo Feijó, meu primo, Helenita Andrades, Noeli Santana, Paulo Cardoso, André Silva, Sucata, Maria de Lourdes, Bete Carniel, Simone, Iracide Lima, Rosane Ruaro, Neuza Santana, Rosa Amélia Bobsin, Adelino Pereira, eu sou Adelino, meu compadre, Toninho Miranda, Elisete de Lima Goldani, Adriana de Souza, Júlio eu não entendi aqui, eu tirei o óculos, Oswaldo Subida, Oswaldo Triste, Zete Maier, Ivete e Zete Maier. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem na paz, Deus abençoe a vocês todos nesse lindo e abençoado final de semana. Beijo, bichinho. Beijo. Ela tá ali no tricote, tá? Então tá, é isso aí. A palavra era essa, certo? Tolerância. Vamos ser mais tolerantes.